Bem-vindo todos e todas para a Mesa Redonda, um século da morte de Max Weber, compreendendo a religião sob nova perspectiva, promovida pelo Instituto Humanitas de Estudos Integrados e pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais. No dia 14 de junho de 1920, morria na cidade de Munique, Alemanha, um dos pais fundadores da sociologia, Max Weber. Tinha apenas 57 anos de idade e foi levado por uma pandemia semelhante à que experimentamos nesses dias, a gripe espanhola. Aquela pandemia que matou milhares de pessoas só não foi global porque ainda não havia transporte aéreo naquele tempo, mas se espalhou através de navios e trens por muitos países. Dar registro aos 100 anos da morte de Max Weber significa homenagear um intelectual que marcou o século XX e ainda continua sendo objeto de muito debate e inspiração para inúmeras pesquisas pelo mundo inteiro. Um grupo de intelectuais decidiu que o livro de ciências humanas mais impactante do século XX foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um livro do Max Weber, justamente sobre religião. Parabenizamos o Instituto Humanitas e de Estudos Integrados e a pós-graduação em Ciências Sociais por estimular e abrigar esse evento que brotou, do espírito de agitador cultural e intelectual do professor Hermano Machado. Registramos também o apoio de grupos de pesquisa como o Marginalia e o Mitos Logos. A obra gigantesca de Max Weber abrangeu variadíssimos temas, desde a política e o Estado, a economia até a música. No entanto, decidimos eleger para essa homenagem centenária o tema da religião. Foi nessa área que o pensamento weberiano produziu uma inflexão notável no que vinha sendo produzido até então. Pairava antes dele sobre a religião um olhar iluminista que tentava explicar o fenômeno como um certo estranhamento. Por que sobreviveria este componente da cultura que, a rigor, já deveria ter sido superado? Essa postura, que ainda persiste entre um significativo número de cientistas sociais, não se sustenta diante da realidade que vivemos no Brasil de hoje. A religião passou a ser um componente primordial nos processos eleitorais e governamentais brasileiros. Houvesse Weber sido mais estudado no Brasil, pelo menos no âmbito da religião, talvez as ciências sociais não tivessem sido pegas tão despreparadas para esse período tão sombrio pelo qual o Brasil atravessa. Ouviremos agora a exposição do professor Hermano Machado. Ele é professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor do Plano de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Muito bem-vindo, professor Hermano, muito obrigado. Tenha a palavra. Obrigado, Arivaldo. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Marginalia e ao Humanitas a possibilidade de participar desse evento, né? E dizer que eu fui traído pela minha memória. Eu não sei por que eu internalizei que a morte do Weber seria no dia 26 de junho. E não foi no dia 26 de junho, foi no dia 14 de junho. Então, quando eu percebi que eu estava no equívoco, né, e tentamos nos articular, né, ficou meio tarde. Por isso que a gente está fazendo esse evento agora, no dia 30, e não no dia 14, como teria sido o mais interessante. A minha intervenção,
não dá muito trabalho ao Orivaldo controlar meu tempo, a minha intervenção vai se basear em 2 textos que já estão em português há bastante tempo, mas que são pouco lidos e muito menos ainda referenciados. É raríssimo a gente ver referências a esses textos, que estão traduzidos há já muito tempo nos ensaios de sociologia do Weber, que a minha edição é a 3ª. Geralmente, quando eu chego nas livrarias e mostro esse livro, os livreiros ficam assustados. Vixe, professor, eu nunca tinha visto, não sabia nem da existência dele, de tão velho que é. Eu acho que eu comprei em 60 e poucos e tal. Eu acho que quando eu fazia a faculdade. Então, tem muito tempo já que eu tenho. E está traduzido, esses 2 textos. Um com um texto com um título horrível, que é a Psicologia Social das Religiões Mundiais, que não tem nada a ver com psicologia social. Né? Alguns comentadores dizem que foi o esforço do Talcott Parsons, quando traduziu os textos do Weber para o inglês, né, de querer psicologizar o Max Weber. Né? E que é a famosa introdução à ética econômica das religiões mundiais, que é o que eu vou tentar me ater, a ética econômica das religiões mundiais. O outro texto que também está nos ensaios de sociologia do Weber, né, são as considerações intermediárias, que aí está traduzido aí como rejeições religiosas do mundo e suas direções. Então, esses 2 textos que já existem em português há bastante tempo, muito... Inclusive, eu nunca me lembro de ter visto alguém fazer uma relação entre a psicologia social, a suposta psicologia social e a rejeição religiosa. Geralmente, quando alguém cita isoladamente os textos, e não tentando aproximar um do outro. A minha tentativa vai ser exatamente de aproximar os 2 textos. A introdução, que é a introdução da ética econômica das religiões mundiais, e as considerações intermediárias. Por que são chamadas de considerações intermediárias? O Weber faz a introdução, faz a análise do confucionismo e do taoísmo, né? São as 5 religiões mundiais que ele considera: é o confucionismo, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo e o islamismo. Né? O judaísmo fica como se fosse uma espécie de apêndice, de adendo. Né? E aí, quando ele faz, então, a análise do confucionismo e do taoísmo, para entrar no hinduísmo e na análise do hinduísmo e do cristianismo e do islamismo, aí ele faz essa consideração intermediária. Né? Antes de entrar na análise propriamente dos textos, eu primeiro queria fazer uma observação que era para eu ter feito ontem, por exemplo, e terminei me esquecendo. A Vozes publicou recentemente uma nova tradução da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, incluindo as famosérrimas anticríticas do Weber. Pronto, o Orivaldo está mostrando aí os 2 textos que já foram publicados. O primeiro volume e o terceiro. Né? Esperamos que a Vozes, né, apresse um pouco, não sei lá, tome as providências necessárias para editar ainda esse ano o 2º volume, que trata do hinduísmo e do budismo, né? e do islamismo. O terceiro volume é basicamente sobre a análise dele do judaísmo antigo, né, em que o Weber classifica o judaísmo
como uma religião de párias, né? Os alemães que andaram aqui em Natal há uns anos atrás, eu acho que em 2007, né? Eles negam enormemente. Eu fui perguntar ao deles, ao Schluter, né? Qual é o tipo de relação entre o Nietzsche e o Weber? Nenhuma. O Weber não tem nada a ver com Nietzsche. O Weber não aproveitou muito pouco do Nietzsche. Existem referências esparsas. São referências esparsas, mas referências muito importantes. Quando o Weber vai se dedicar a estudar e a escrever um volume como esse aí que o Orivaldo mostrou, só sobre o judaísmo, né? E chamando os judeus de religião pária, os judeus como pária, é um enorme, no meu ponto de vista, um enorme reflexo do Weber, né? Que a ética e a forma como o judaísmo foi organizado para o Nietzsche, né? Digamos, eu vou usar a expressão do Nietzsche, é uma religião de escravos, né? E a referência dos judeus, inclusive a ideia de redenção, é a redenção da escravidão. Então, e aí, quando o Weber vai se dedicar ao judaísmo, a minha impressão é que ele tem uma forte influência do Nietzsche nisso aí. A segunda observação, então, é porque o Weber vai se dedicar a quantidade de páginas do terceiro volume, que é sobre o judaísmo, é mais ou menos um terço do que ele fala das outras 5 religiões. Então, só eu estou dando esses dados assim para a gente entender a importância que o Weber deu ao judaísmo. Bom, e eu vou dar algumas referências biográficas, né, só para a gente retomar ou acompanhar o certo desenvolvimento do Weber. Em 1897, morre o pai do Weber, em função lá de uma intercalação entre os dois, uma intercalação muito vigorosa, muito do Weber com o pai, e o pai termina, por conta disso, adoecendo, ou coincidentemente adoeceu e faleceu. E o Weber internalizou a morte do pai como sendo uma culpa dele, que ele não deveria ter sido tão rigoroso com o pai e tal, não sei mais o quê. E aí ele mergulha numa depressão profundíssima, que vai parar no hospital por 2 vezes. E em todas as 2 vezes ele não é uma coisa, ele não vai hospitalizado por horas ou por dias, pouquinho, não. Ele passa períodos longos hospitalizados, entre 1897 e 1904. Quando chega em 1903, ele já começa a emergir dessa profunda depressão, e aí, em 1904, ele meio que supera a depressão, e aí, 1904, torna-se um ano extremamente produtivo. É quando ele escreve A Objetividade das Ciências Sociais, a crítica sobre o historicismo na economia alemã, e a primeira parte da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A segunda... E aí um outro fato muito importante na vida do Weber é que um amigo dele o convence a participar da Feira Internacional Industrial que estava havendo nos Estados Unidos, lá em St. Louis. E aí ele aceita o convite e vai. E passa aproximadamente uns 3 meses lá nos Estados Unidos, viaja para os Estados Unidos
de Oklahoma a Chicago, né? Acho Chicago uma cidade assim, impactante, porque é uma cidade muito suja, com o esgoto a céu aberto, né? Mas em uma cidade enorme, ela era maior. À época, Chicago era maior do que Londres. E aí, nessa viagem que ele faz aos Estados Unidos, eu queria salientar duas coisas que impactam enormemente o Weber do ponto de vista intelectual. Primeiro, a presença no cotidiano das pessoas da religião. A religião é algo muito presente. As pessoas meio que orientam as suas vidas por normas religiosas, né? Isso dele, ele ficou extremamente surpreso. E a outra coisa que, inclusive, ele registra na conferência lá sobre a política como vocação, é essa ideia do presidencialismo de você ter mandatos rigorosos. Tem um dia para começar e um dia para terminar. Como a tradição europeia é a tradição do parlamentarismo, você tem o início do mandato, mas o término do mandato pode ocorrer a qualquer instante, né? Mesmo tanto para o poder legislativo, porque você pode ter o voto, ou o rei ou o presidente pode decretar a dissolução do parlamento, né? Ou a destituição do gabinete, que pode ser feita pelo próprio parlamento, como pode ser feita pelo rei ou pelo presidente. E então, quer dizer, para ele, isso é um negócio assustador. Como é que você vai ter uma forma de governo em que você tem um dia certo para terminar o mandato? E a outra coisa que chama a atenção, ainda do ponto de vista político, é que quando ele... essa ideia do presidencialismo, que você negocia os cargos, né? Sobretudo os cargos do executivo, você negocia antes da eleição. Fulano vai ser ministro disso, fulano vai tomar conta de tal área, que num sistema parlamentarista também é um negócio assustador. No máximo, os partidos integrantes da coligação fazem exigências programáticas, né? Por exemplo, agora na Alemanha, os verdes participam do grupo da Angela Merkel, né? Apesar de serem progressistas, mas com algumas condições. Digamos, logo quando ela começou, foi desmobilizar todas as usinas atômicas. Agora, é a questão do transporte público, né? E a preservação ou reconstituição de florestas e tal, não sei o quê. Bom, então são essas duas coisas que chamam a atenção do Weber. A Marianne Weber, que era a esposa do Weber e que escreve a famosa biografia dele, diz que a concepção do Weber de religião muda sensivelmente a partir de 1910. Se a gente for ver o texto dele que aparece no Economia e Sociedade, como ensaios de Sociologia da Religião, né, você nota que toda a ênfase do Weber, né, nesse texto sobre Sociologia da Religião, do volume 1 da Ética, né, da Economia e Sociedade, né, tipos de relações comunitárias religiosas, né, que está lá no final do primeiro volume da Economia e Sociedade. A religião, para o Weber, é muito entendida como algo mágico. A religião é uma forma de entendimento da realidade, mas uma forma de entendimento totalmente mágico. E os sacerdotes são fulanos, além da magia. No caso do catolicismo, por exemplo, os sacerdotes são milagreiros. Toda vez que o padre celebra uma missa, ele provoca um milagre, que é a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Então, toda a ênfase dele nesse texto é voltado para
para essa concepção de religião. A religião é algo mágico, e a magia é o que fundamenta a religião. Bom, nesses textos que ele escreve a partir de 1910, há uma inflexão muito grande. A religião deixa de ser única e exclusivamente uma espécie de explicação mágica da realidade e uma concepção mágica de um campo do conhecimento, e passa a ser um campo de racionalização. A minha suspeita, né, a minha interpretação, é que quando o Weber começa a pensar a ética protestante e o ascetismo, e o ascetismo dessas religiões, ele começa a perceber que o fundamental na religião é muito menos a mágica, é muito menos o milagre, e muito mais a normatização da conduta de vida. E você vai normatizando condutas de forma cada vez mais intensa. Na economia, a questão do juro, a questão da remuneração de capital, na vida sexual ou na sexualidade, toda uma série de regramentos, né, que as religiões vão fazer com relação a isso. Na vida cultural, né, a tendência da religião de meio que conformar a ciência a certos princípios, certos dogmas. Mas aí ele se apercebe, quando ele escreve a Ética Protestante, que isso não é o importante na religião. O importante é a forma como as religiões dirigem a conduta cotidiana dos indivíduos. E essa direção da conduta individual dos indivíduos não pode ser simplesmente uma conduta a partir da magia, mas sim a partir da racionalização. A forma como as religiões vão entender, aliás, como os fiéis vão entender a posição da religião com relação a eles, é a maneira deles serem conduzidos cotidianamente. E aí, eu também sou levado a pensar que, quando o Weber valoriza a questão da predestinação, né, alguns vão ser salvos, outros não vão ser salvos, né? Alguns vão ter sucesso na vida, mas outros não vão ter sucesso. Alguns vão ter um sofrimento a vida inteira. A pessoa que nasceu com uma deficiência, ou que tem uma doença crônica desde criança, e que vai morrer com aquilo ali. E o outro, o vizinho, que não tem isso, não tem doença crônica, não vive na miséria ou na dificuldade econômica, etc. Então, por que essa desigualdade? E como eu vou racionalizar isso? Na primeira concepção do Weber, enquanto concepção mágica da religião, isso era explicado pelo que ele chama de teologia ou teodiceia do sofrimento. Alguns foram destinados para sofrer e outros foram destinados para desfrutar da vida, né? Alguns foram escolhidos para ter riqueza e outros para não padecer as limitações. No caso da predestinação, né, isso fica muito, muito claro.
a maneira como você vai se posicionar diante da vida, né, e como você vai racionalizar isso, digamos, a pessoa que tem uma doença crônica, ela pode racionalizar essa doença e transformar aquilo, ao invés de um castigo, né, como seria na Teodiceia do Sofrimento, como uma forma de redenção. Então, é, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, para o Weber, a ideia dele de racionalidade é tão abrangente, que a própria religião se transforma numa forma de racionalidade. E não simplesmente uma adesão, digamos, gratuita, né, a um sistema mágico ou um sistema meramente transcendental. A religião, ela tem um lado que é racional. 20 minutos. Então, o Weber... Já estou passando do tempo, né? Já fez 21. Vamos caminhar para o encerramento. Nas considerações intermediárias, o Weber vai fazer uma relação entre o que ele chama de esferas da vida, né? São várias as esferas da vida, são mais ou menos 6 esferas: a religiosa, a econômica, intelectual, estética, erótica. Bom, estou esquecendo aqui a sexta, né? E aí ele diz, bom, essas esferas, né, do nosso cotidiano, né, as esferas com que o nosso cotidiano, com que a gente pode explicar o nosso cotidiano, né, são racionalizadas, né, a partir de um eixo que você pegue. Por exemplo, se você pega a religião, ela vai racionalizar as outras esferas, e de uma forma tensa. Não é uma racionalização dogmática, digamos, ou muito pacata. Entre a religião e a economia, por exemplo, vai haver uma tensão permanente, né? Sobretudo na economia capitalista, que o fundamento é a competição, o êxito individual, etc, etc. Como é que você vai fazer isso numa religião que propaga, por exemplo, a fraternidade, né? Até onde você tem que obedecer regras de fraternidade numa sociedade que é competitiva, né? Com relação à estética, a mesma coisa. A estética emerge dentro das religiões. São as religiões que vão produzir os primeiros critérios de estética, né? E a forma de avaliar a estética. A vida sexual, a atividade erótica, a mesma coisa. Só que o Weber, como ele está preocupado com a racionalidade, o que preocupa não são regras, ou, né, faça isso, não faça aquilo, pode aquilo, não pode. É o fulano que fica fora dessa racionalidade. É o místico que supera a vida, que se abstém da vida sexual. Esse que é o problema. Como incluir esse fulano numa racionalidade religiosa, né? Ou numa racionalidade modos ocidentais, né? Se ele se abstém da vida sexual. No caso da esfera do conhecimento, a tensão permanente entre o conhecimento e certos preceitos religiosos. Até porque a tendência, ele enfatiza muito isso, a tendência do conhecimento é se autonomizar. E autonomizar absolutamente, né? O Habermas, no ensaio dele sobre a estrutura da natureza humana, ele diz:
a religião não tem limite. Bem, a religião não, desculpem. A ciência não tem limite. O limite da ciência é o progresso da ciência. E aí o Habermas se pergunta, qual é a razão para você, ou como você justificar ao seu filho que ele tem os olhos azuis porque você decidiu, antes dele nascer, que ele teria que ter olhos azuis. Ou que ele tinha um tipo lá de cabelo tirado, o cabelo cacheado. Né? Antes dele nascer, você já decidiu por ele que é assim. Então, qual é E isso é possível geneticamente, pelo desenvolvimento da genética atual, isso é possível. Então, o Habermas diz, só tem uma instância da vida humana que é capaz de estabelecer limites à ciência. É a religião. A partir de certos preceitos religiosos, você estabelece limites para a ciência. Bom, então, era mais ou menos isso que eu queria colocar hoje aqui para a gente, né? Talvez a minha leitura desses, segundo Weber, né, esteja sendo uma leitura assim, muito otimista ou até, digamos, entusiástica, né, de que a religião é uma forma de racionalização da vida. Né? Mas, digamos, independentemente de se eu tenha ou não razão, até porque eu posso mudar esta posição em leituras mais aprofundadas do Weber, né? Mas o importante é a gente pensar isso. Será que toda religião é simplesmente algo, ou a prática religiosa é algo totalmente irracional, né? Simplesmente fundamentado na magia ou em inspirações ou interferências divinas ou de deidades e tal, né? Então, será que isso é suficiente para nos levar a uma prática religiosa e aceitarmos um certo decálogo, etc. Bom, então eram essas as minhas observações. Desculpa a vocês todos e ao professor Ivaldo, que eu me estendi, eu acho que uns 6 ou 8 minutos a mais. Modo algum, professor, está ótimo. Olha, muito obrigado, professor Hermano, por essa apresentação. Sua tese bastante propositiva, não ficou assim uma mera repetição de informações que são já batidas entre os estudiosos de Weber, mas procurou destacar esse papel de estímulo, né, uma racionalização da vida, porque as religiões trazem para uma prática cotidiana na esfera econômica, dos relacionamentos, etc. Muito instigante, né, essa colocação, e vamos mais adiante conversar um pouco mais sobre isso. Agora nós vamos ouvir a doutoranda, jornalista, Teresa Suiane França, que tem nos brindado assim, já com reflexões inovadoras sobre Max Weber. Então, eu tenho o prazer, né, de passar a palavra para a nossa segunda palestrante, Suiane França. Boa noite a todos. Obrigada, professor Ivaldo, obrigada, professor Hermano. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, um privilégio gigante estar aqui ao lado de grandes mestres. E eu também gostaria de saudar a todos, dar uma boa noite, caloroso, estar dividindo essa noite com vocês, falando sobre Weber. E queria dar essa boa noite a todos, em especial ao meu orientador, Alex Galeno, que me envolve nessa sociologia e me acolhe também nesse caminho, porque eu sou jornalista, sou mestre em estudos da mídia, então, assim, grande parte do meu andar acadêmico é muito voltado para essa parte de comunicação, mídias e tal, e, felizmente, o caminho da vida me trouxe ao doutorado em sociologia, me sinto muito bem, muito acolhida,
E o professor Hermano, para mim, também me recebeu de uma forma muito, muito calorosa, fruto de muitas discussões dentro da sala de aula. A gente participou de uma disciplina chamada Teorias Sociais Clássicas, então, assim, aquela porta aberta mesmo, né, para a base da sociologia, e foi na disciplina dele que a gente acabou discutindo vários temas, enfim, e eu busquei afinidades sobre o meu tema de pesquisa com um dos autores que a gente trabalhava em sala de aula, e eu encontrei, achei muito interessante, e escolhi Max Weber para tentar estudar um pouco sobre ele e encontrar caminhos mais próximos daquilo que eu estava me predispondo a estudar para a minha tese, né? Atualmente, de modo geral, de uma forma muito simplória, eu trabalho com a questão do dispositivo da sexualidade. Tem uma base muito forte em Foucault, Bataille, enfim. E aí eu fui buscar algumas referências, e é mais ou menos um pouco sobre isso que eu queria falar nesse momento aqui, mostrando esse percurso de um dos trabalhos de conclusão da disciplina, que eu falei um pouco sobre a questão do desencantamento do mundo e da esfera erótica. Então, assim, na verdade, essa é uma tentativa de reflexão sobre uma das grandes referências conceituais da obra de Weber, que é sobre o desencantamento do mundo. Perdão se eu me repetir em alguns pontos, eu elaborei um pensamento lógico aqui em alguns pontos, me perdoe se eu for um pouco repetitiva do que o professor Hermano falou, já que eu bebo dessas aulas dele, né, dessas explanações de todos esses caminhos que ele me mostrou. Mas é mais ou menos nesse sentido, que eu fui entender essa trajetória de Weber sobre a sociologia, a religião, né, em que transparece os fundamentos dele da forma como ele entende a questão da relação com o sagrado, né, que seria através dessa questão por meio da magia e, consequentemente, por meio da religião, como um caminho, uma evolução, digamos assim, né. Para ele, a magia representa realmente esse momento anterior à religião, e esse mundo que antes era regido por crenças, né, essa rede de energias, essa rede de espíritos impessoais que explicavam o próprio mundo. Seria, então, a ideia de uma humanidade imersa nessa mística que entendia o mundo de forma mágica, e essa representação de um Deus, né, que explicava tudo através dessa essência mágica, nem necessariamente bem, nem necessariamente mal, mas que conduzia essa relação entre os seres humanos, explicava o próprio mundo pela emanação de Deus. Então, assim, Weber coloca que a religião, de maneira desmagificada, ela valorizou valorizou a vida, a conduta humana da religião por meio dessa racionalização, como o professor Fernando falou. Então, assim, esses foram os primeiros passos para que eu pudesse entender esse processo de desencantamento do mundo, e no sentido weberiano, né, que a instituição seria necessariamente essa institucionalização do sagrado, do sagrado no mundo, a administração do serviço divino através da religião. Então, eu pensei, inicialmente, entendendo esse universo, cheguei em algumas reflexões que mostravam, basicamente, alguns pontos iniciais para que eu começasse a entender a ideia das esferas da vida. Teve um texto específico que me guiou muito na trajetória de um artigo que eu escrevi, né, no fechamento dessa disciplina, que falava sobre desencantamento do mundo e esfera erótica, e a relação de um possível reencantamento do mundo através da esfera erótica. Necessariamente era algumas pontuações que eu trouxe no meu artigo, e eu tive como base a compreensão weberiana sobre a esfera erótica, dentro daquilo que ele colocava entre todas as esferas, a construção racional dentro das esferas econômicas, política, estética, erótica e intelectual. Eu fui beber esses ensinamentos, digamos assim, na coletânea de textos de Max Weber, Ensaios de Sociologia, de 1982, no capítulo específico que fala sobre rejeições religiosas do mundo e suas direções. Weber fala que, acima de tudo, existe uma tensão entre a ética da fraternidade religiosa e essas esferas da vida, né? E, nesse caso, ele trouxe bastante, algumas referências muito pontuais sobre a ideia da esfera erótica, que me interessou bastante em compreender esse universo para ele, né?
Então, eu fui atrás de alguns estudiosos sobre Weber e encontrei um autor chamado Antônio Flávio Pierucci, e um texto dele, que depois eu posso passar a referência, óbvio, que falava sobre o desencantamento do mundo, todos os passos do conceito de Max Weber. Então, assim, é um texto de 2003, e foi esse autor que me mostrou, me ajudou a pensar o conceito de desencantamento do mundo, dentro da proposição que ele colocava, problematizando a possibilidade de pensar weberianamente, como ele diz, o que tudo isso implica de intelectualmente honesto e musicalmente irreligioso, um novo encantamento da vida. Esse trecho é ipsilitre do autor, e a concepção desse autor me interessava no sentido da reflexão de resgatar o amor sexual como uma força maior e racional da vida. Essa é uma passagem do texto de Weber, no Ensaios de Sociologia, que ele coloca dessa forma um tratamento em relação à esfera dos relacionamentos, né? Então, foi aí, a partir desse momento, que eu fiz um paralelo dessa concepção do que o autor seria, esse termo irracional, buscando como sentido as bases naturais e orgânicas dessa sexualidade colocada por Weber. Ainda nesse texto, com a ajuda da leitura interpretativa, né, de Flávio Pierucci, na seção dedicada especificamente à esfera erótica, Weber utiliza o verbo encantar numa colocação sobre a euforia do amante feliz. Isso faz parte de um trecho que é colocado no texto por Weber, e ele fala exatamente disso. Aí eu vou ler só um trechinho que eu coloquei desse texto de 82 de Weber. A euforia do amante feliz é considerada como boa, tem a necessidade cordial de poetizar todo mundo com características felizes ou encantar todo mundo num entusiasmo ingênuo para a difusão da felicidade. E encontra sempre a zombaria fria da ética radical e de base verdadeiramente religiosa da fraternidade. Esse é um texto de Weber. Deixa eu carregar aqui meu computador. E aí foi aí onde eu entendi algumas reflexões postas pelo autor que me ajudou a refletir, tentar interpretar esse recorte, né, que foi feito por Pierucci, e encontrava bastante apoio naquilo que eu queria tentar entender de uma forma melhor, e refletir sobre a questão de um possível reencantamento do mundo por meio dessa esfera erótica, utilizando, inclusive, a ideia de entender como essa palavra de encantar tinha sido trabalhada, tinha sido usada por Weber dentro do texto, né? Então, assim, se tornou um ponto muito importante no meu texto, na minha reflexão, que destaca o protagonismo da esfera erótica na vida do indivíduo, né, nessa forma de seguir a sua conduta e tal. Então, assim como Pierucci, o autor insiste na ideia de que se pode calcar reflexão acerca do reencantamento e dessa valorização dessa esfera erótica, do contínuo consciente do gozo sexual, uma outra força produtora de sentido e de salvação intramundana. Nesse sentido, esse ponto final, assim, trazido por Pierucci, torna-se profundamente instigante na minha pesquisa doutoral, assim, no universo que eu pesquiso, para pensar essa modernidade e esse comportamento dos indivíduos em uma busca constante de realizações e compensações neste mundo, né? Então, assim, superando a ideia de se esperar uma compensação, uma realização, um gozo eterno na eternidade e após a morte, né? Então, assim, seria exatamente se pensar essa reenergização mística do ser humano em vida, né? Então, assim, uma ideia de uma salvação, de uma contemplação de um paraíso na Terra, através dessa dimensão de se viver, de se encantar através da utilização das suas condutas sexuais, obviamente. Então, assim, para o autor que me fez refletir sobre isso, ele lança a questão sobre a salvação intramundana, e que essa seria uma possibilidade da saída das amarras opressivas e inibidoras, né, de condutas de autonegação do mundo moderno, tensionadas pela religião, digamos assim, como possibilidade mística de salvação sem sair desse mundo e esperar o fim do mundo ou uma outra vida no paraíso. O texto que eu trabalhei, especificamente de Pierucci, que interpreta bases desse texto
de Ensaios da Sociologia de Marx, é um texto chamado Rejeições Religiosas do Mundo e Suas Direções. Então, com acesso a esse texto, ele faz um destaque na seção que trata, entre outras esferas, né, da esfera erótica, e o autor alerta que ninguém... Isso foi um ponto muito importante na obra de Pierucci, que eu trouxe como citação no meu artigo, porque ele diz, né, que na análise dele, ele alerta que ninguém nunca disse que Weber havia acenado expressamente, com esse ou com outro tipo de argumento, esse outro lado de um encantamento possível e acessível em meio a um mundo cada vez mais desencantado. Assim, isso não foi algo dito por Weber, isso é uma espécie de reflexão, de pensamentos a partir do que ele coloca a respeito da esfera erótica e tal. Então, assim, o que eu comecei a refletir junto com o meu texto, foi uma das coisas que a gente conversou em alguns momentos, eu conversei com o professor Hermano, né, que traria essa inquietação de se pensar, talvez, em algum tipo de reencantamento do mundo, que não significa apenas o retrocesso, ou que não passe de um auto-engano, imaginar um retrocesso místico como era antes, né? Aquele encantamento do mundo naquela mesma esfera mística, mágica, pensar que as coisas não tinham explicações óbvias. Então, assim, se pensar, na verdade, que o erotismo, né, ele produz sensações que podem substituir as sensações de uma salvação oferecida pela religião. Esse foi um dos pontos que o autor colocou no texto, que eu achei muito interessante, assim, se pensar dessa forma, se questionar essas possibilidades, essas aberturas dentro dos textos, dentro da obra de Weber, e não é à toa que a fusão, Weber coloca aqui um texto num pedacinho da frase no texto, que ele diz assim: não é à toa que a fusão sexual das almas equivale à posse do místico. São alguns pontos, como eu disse, são alguns recortes de textos pontuados por Weber, quando ele se refere à esfera erótica na vida do indivíduo, que aí eu fui junto com a ajuda do Pierucci, buscando entender e buscando captar coisas que se adequassem para uma releitura de uma atualidade, de indivíduos completamente modernos, que se expõem, por exemplo, através de redes sociais digitais, com uma nova economia de uma sexualidade, uma nova forma de se pensar vestígios de uma sexualidade e de uma realização pessoal, seja através da exposição ou através do consumo, de algo relacionado a essa forma de se intercambiar, de se interconectar na esfera erótica, né? Então, assim, tendo em conta essas afinidades e tensões, né, da vida, entre ambas as esferas, é justamente no erotismo que Pierucci encontra o potencial para esse reencantamento não religioso. Eu fiquei muito pensativa sobre isso, trouxe para o meu artigo esse pensamento, e tem uma citação dele que diz assim, do próprio Pierucci: podemos até enxergar aí um modo bem interessante de reencantar o mundo, desde que não percamos de vista que se trata de um reencantamento bem diferente, não por energias sobrenaturais, não por revitalização ou fermentações religiosas, nem muito menos por qualquer retomada da norma ético-religiosa. Um reencantamento inteiramente outro, para além do bem e do mal. Pierucci deixa claro que é na esfera erótica que se pode encontrar a pista de um reencantamento do mundo. Então, assim, foi algo que me trouxe interesse em pensar, abrir uma janelinha de reflexões sobre isso, e o próprio autor diz, né, que seria essa forma de pensar através de uma via pós-tradicional, secularizada, subjetiva e única, produtora de sentido para a vida e para o mundo, fiel ao pensamento weberiano. Então, eu entendo que seria exatamente uma reflexão a partir de algo pontuado por Weber sobre a esfera erótica, sobre essa questão do que seria para ele o desencantamento do mundo e a possibilidade de um reencantamento do mundo nessa esfera moderna que nós vivemos, e como isso poderia, sei lá, suscitar muitas reflexões, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, eu gostaria já de repente, terminar as minhas palavras. Eu estou falando, tudo que eu falei até agora é mais ou menos base de um percurso
de como foi esse percurso do meu artigo, do artigo que eu produzi no final da disciplina, né, Teorias Sociais Clássicas, essa forma que eu encontrei de ler Weber e reler também através de olhares de outros autores especialistas nele, e encontrar uma relação muito próxima com aquilo que eu pesquiso hoje, e tento cada vez mais enxergar esses traços dessa modernidade, dessa secularização, né, desse ser humano atual. Professor? Ah, desculpa, eu pensei que estava usando. Então, assim, eu só queria terminar a minha fala colocando uma citação de Weber que fez muito sentido no meu trabalho, e que ele fala sobre o ser total do homem está agora alienado do ciclo orgânico da vida camponesa. A vida se tem enriquecido cada vez mais em seu conteúdo cultural, seja esse conteúdo avaliado intelectualmente ou de forma supra-individual. Tudo isso se operou através do estrangulamento do valor da vida, em relação ao que é simplesmente dado, no sentido de um maior fortalecimento da posição especial do erotismo. Foi este elevado à esfera do gozo consciente, o sentido mais sublime da expressão. Não obstante, e na verdade devido a essa elevação, ele parecia uma abertura para a essência mais irracional e, portanto, mais real da vida, em comparação com os mecanismos de racionalização. O grau e a forma pela qual uma ênfase de valor é colocada no erotismo, como tal, variam enormemente por toda a história. Isso é uma citação de Weber, no texto de 1982, em Ensaios de Sociologia. Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade que eu tive de estar em sala de aula discutindo, falando, e eu não sei se eu estou sendo um pouco audaciosa nesse sentido, mas eu acho que é contextualizando tratativas tão clássicas e trazendo um pouco para a nossa realidade, para tudo aquilo que a gente estuda e vê e pesquisa e conversa hoje. Obrigada, tá, pessoal? Olha, muito obrigado, Suiane, sua exposição foi jóia, foi excelente, e ela é bastante provocadora, e eu vou pegar a minha reflexão a partir daí do que você levantou, né? Essa conversa que você está trazendo aqui, eu quase que vejo como uma repetição, porque eu estava lá no Instituto Maria Antônia, em São Paulo, no encontro da Associação do Mercosul de Cientistas Sociais da Religião, onde o professor Pierucci, em 1998, apresentou essa tese que você citou, né, aí no seu trabalho, e lá também eu pude discutir com ele que eu achava, diferentemente dele, que o Weber teria aberto uma possibilidade de que essa experiência intensa, erótica, né, um certo erotismo, essa erotização da vida, que seria uma forma de reencantamento, não necessariamente correria fora e paralelo com a religião, mas poderia ocorrer e acontecer no âmbito da própria religião. Cronometrar para mim também, né? Então, quando nós lemos a Sociologia da Religião de Weber, que é o texto que saiu em português dentro do livro da Economia e Sociedade, a gente tem a impressão de que ele está estruturando a sua discussão com uma certa, como se fosse uma antropologia da religião primitiva, e que vai assim, caminhando por uma certa evolução, que vai partindo de esforços puramente mágicos de controlar o sobrenatural, até os progressivos intentos racionais de compreender as relações dos deuses com a ordem da natureza.
a contraposição que faz Weber da religião frente à magia, dos deuses frente a demônios, ou de deuses frente a um deus, de sacerdotes frente a magos, de uma ética religiosa frente ao tabu, tudo isso parece refletir um certo esforço por considerar a evolução religiosa em termos de um progresso da razão. Isso sempre me preocupou, né? Será que a gente poderíamos dizer que Weber trabalha dentro de uma linha de darwinismo social, né? Sabendo, no entanto, que o darwinismo social é uma expressão avant la lettre, porque já havia essa ideia de evolução social antes de Darwin, né? Então, não caberia muito bem essa expressão. Entretanto, para que nós possamos entender, poderíamos imaginar que o Weber estaria dentro dessa linha. E aí ele estaria encaixado dentro do projeto iluminista, de superar as ilusões. E eu me perguntava até que ponto a postura filosófica e ideológica de Weber afetara seus estudos da religião. Em que medida o compreender weberiano constituiria em mais um programa racionalista da modernidade. Mas isso não me parecia correto. Lendo os outros textos sobre religião, não encaixava essa ideia. Primeiro porque o método de compreensão desenvolvido filosoficamente por Dilthey, né, que é o da compreensão, Westerring, se recusava a colocar os diferentes setores das humanidades na condição de objeto, e isso tinha implicações no modo, claro, que o Weber tinha de ver a religião, já que ele trabalhava dentro do pensamento de Dilthey. Em segundo lugar, ninguém que escreve ao longo de sua vida mais de 1.600 páginas sobre religião, e o que o Weber produziu sobre religião chega a 15% de tudo que ele produziu durante toda a sua vida. E eu acho que ninguém faria um trabalho dessa magnitude se não fosse impulsionado por um forte afeto. Até 2016, nós não tínhamos em português mais do que 30% da obra de Weber sobre religião aqui. Somente com a iniciativa da editora Vozes, que começou a publicar a Ética Econômica das Religiões Mundiais, dos quais temos, como eu já mostrei, o primeiro e o terceiro volumes, é que nós chegamos a 70% ou mais ou menos da sociologia weberiana da religião em português. Isso, evidentemente, vai ter um reflexo nos estudos sobre Weber da religião no Brasil, que não vão ficar mais tão dependentes de pessoas que dominam o alemão, né, para poder fazer isso. Eu creio que quando sair o volume que está faltando, o segundo, vai ficar faltando apenas um debate que o Weber teve com Treut, que mais ou menos 60 páginas, e que, pelo que eu saiba, só existe em alemão. Se nós conseguirmos isso, então estaríamos realmente de prato cheio, né, para discutir. Bem, o Weber, como o professor Hermano já colocou, teve um breakdown emocional em 1898. Ele foi internado e só começou a reerguer a cabeça no início do século XX. E é muito significativo que somente depois dessa crise é que ele começa a se dedicar aos estudos da religião. E mais significativamente ainda, que o primeiro trabalho que produz é justamente a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, tudo que ele produziu sobre religião vai se concentrar nesses últimos 16 anos de sua vida. Bom, o trabalho intelectual de uma pessoa, muitas vezes, pode ser identificado como um ajuste de contas consigo mesmo.
E isso parece se encaixar no caso de Weber, e reforçar a minha tese de que Weber não considera a religião como um fenômeno evanescente diante da hegemonia da ciência, e não considera tampouco a racionalização religiosa como um estágio avançado no desenvolvimento da religião. Bem, o Weber foi o primeiro de 7 filhos, de uma mãe piedosa e de um pai bastante tirano. Ele herdou da mãe a obsessão pelo trabalho, aquela obsessão típica do protestantismo, visto sua mãe ser luterana pietista. Mãe que foi ela herdeira de uma fortuna, e essa fortuna acabou sendo apropriada pelo pai, que constrói uma casa muito grande, e parece que era uma casa em que ele usou muitas pedras, né, na configuração arquitetônica. E é interessante que ele faz isso ainda na década de 80, e o trabalho que o Weber apresenta em 1883, ele vai citar ele vai usar uma expressão quando ele quer dizer que a juventude alemã estava sendo oprimida por um sistema burocrático que impedia que coisas novas, mais avançadas, e que viessem ajudar as comunidades rurais, pudessem acontecer, e ele chama essa prisão de Einfestes Haus, que quer dizer uma casa, tipo uma casa fortaleza, né? Einfestes Haus. E essa expressão, né, que Einfestes Haus, remete a uma outra expressão que eu acho que as pessoas devem conhecer, que é Einfestes Burg, que é a frase inicial do hino oficial do luteranismo, Castelo Forte é o nosso rei, composto por Martim Lutero em 1529. Então, há uma ligação entre a sensação de opressão que ele via na sua própria casa com essa construção institucional do protestantismo luterano alemão. Bem, esse incidente, que foi citado pelo professor, de 1897, em Heidelberg, quando ele se recusa a permitir que o pai dele entre em sua casa, porque o pai divergia dele politicamente muito, né? E ele não deixa o pai entrar em casa, uma coisa que deve estar acontecendo muito nessas épocas de Bolsonaro por aqui, né, no Brasil. Bem, mas ele não aceita o pai, e o pai volta, né, para sua casa, e depois de 7 semanas ele vem a morrer. E um ano depois, isso foi em 23 de junho de 1897. Ele morre, então, em junho, o pai em junho, no dia do aniversário dele, 1º de junho de 1898. E aí começa a crise depressiva dele, não começa exatamente nesse dia, ele vai ao enterro normalmente, tudo, mas no dia do... Aliás, o pai morreu no dia do aniversário de casamento dele. E no dia do aniversário do pai, em julho, parece, ele começa a sua crise depressiva, um ano depois, né? E ele só vai começar a se recuperar emocionalmente em 2002, 2003, né, quando ele começa a produzir bastante e publicar o seu livro sobre a ética, o seu texto, né, foi um artigo dividido em duas edições da revista sobre a ética protestante e o espírito capitalista. E não para aí, não. Os estudos da religião estarão presentes em toda a sua vida a partir daí.
eu manter aqui o meu cronômetro aberto. E como muito bem pontuou o professor Hermano, ele vai procurar ver sempre como as religiões contribuem para a racionalização da vida. Porém, a famosa página final da Ética Protestante introduz um elemento que nos faz pensar o quanto ele conseguiu, de fato, lidar com o peso da religião em sua história de vida. Então, essa edição de 2004, edição comemorativa dos 100 anos do lançamento inicial da Ética Protestante, foi editada pelo Antônio Flávio Perucci, de uma maneira muito interessante, comparando a edição de 2004 e a edição de 2018, né, que ele vai fazer. Bem, eu vou ler para vocês essa página, que eu acho que vocês já devem ter escutado muitas vezes, mas é bastante importante para o argumento que eu estou levantando. Ele termina assim, no penúltimo parágrafo da Ética Protestante do Espírito Capitalismo. Ninguém sabe ainda quem no futuro vai viver sob essa crosta, ou malha, pode ser traduzido como crosta, malha, couraça, e no inglês foi traduzido pelo Parsons como jaula. Ninguém sabe ainda quem no futuro vai viver sob essa crosta, essa jaula, essa malha, e se, ao cabo desse desenvolvimento monstro ou monstruoso, hão de surgir profetas inteiramente novos, ou um vigoroso renascer de velhas ideias e antigos ideais, ou, se nem uma coisa nem outra, o que vai restar não será uma petrificação chinesa, ou uma mecanização da religião, arrematada como uma espécie convulsiva de autossuficiência, que seria uma secularização dos indivíduos. Então, para os últimos homens, que ele coloca entre aspas, desse desenvolvimento cultural, bem poderiam tornar-se verdade as palavras especialistas sem espírito, sensualistas ou gozadores sem coração. E essas nulidades, ou esse nada, que imagina ter chegado a um grau de humanidade nunca antes alcançado. Então, esse famoso trecho, né, da Ética Protestante, aparece a imagem aparece aqui uma imagem em que a casa fortaleza, que ele citou lá em 1873, aqui é substituído pela couraça de ferro, ou jaula de ferro. Da fortaleza, parece ele querer dizer que da fortaleza ainda a gente consegue escapar, porque esse peso institucional representado pelo pai é possível e recomendável sair. Mas da religião representada pela mãe, aí parece ficar mais difícil. A couraça de ferro se prende à pele e deixa seu conteúdo oco, nulo, um nada, uma mecanização. Para mim, é perfeitamente possível ver aqui não apenas uma constatação científica de que o protestantismo se tornou numa couraça, numa racionalização absurda das práticas da vida, mas não só uma constatação, mas uma crítica ao seu desencantamento, à perda do seu conteúdo, à vaziez de sua relevância. Paralelamente com seus estudos sobre a religião, Weber foi se liberando para uma vida menos reprimida sexual e eroticamente. É bom lembrar que os 3 volumes, né, dos trabalhos sobre religião reunidos, que é diferente
da ética econômica. A ética econômica é separado, e depois eles colocam todos esses textos em 3 grandes volumes, todos os textos sobre religião, incluindo a ética protestante do espírito do capitalismo, a ética das seitas americanas e tal. Então, ele coloca a sociologia da religião, então coloca tudo numa obra em 3 volumes, que ele não chegou a ver, ele tinha organizado, mas veio a falecer. A Mariane, que é a esposa dele, publica o primeiro volume, que dedica a ele, que ele dedica a ela, e dedica 2 grandes amigas, o segundo volume e o terceiro volume. E essas outras amigas eram suas amantes. Né? É uma coisa bastante interessante essa questão. Bem, voltando aqui, deixando as fofocas de lado. Então, ele considera os religiosos das religiões que proliferam na Europa como sensualistas sem coração. Isto é, pessoas que perderam a capacidade de suspirar de paixão como expressão de sua religiosidade. Ele abre uma exceção apenas para os Quakers, que, segundo ele, ainda preservavam esse erótico religioso, isto é, essa dimensão emocional na religião. Talvez, se ele tivesse tido a chance de estudar o pentecostalismo, que estava nascendo naquele período, ele tivesse certa esperança para a religião cristã. Bem, isso não se restringe à análise que ele faz do protestantismo. Referindo-se certa vez à religião na Índia, ele empregou a belíssima expressão jardim da magia, o jardim encantado, o jardim do encantamento. Essa expressão ele usa para se referir à esfera do sagrado, que está carregado de sentidos, que se espalham por praticamente todas as tradições religiosas do mundo. O jardim é um símbolo que se esconde no fundo do coração humano. Sempre no passado ficou o jardim, sejam esses as savanas africanas, o jardim do Éden, ou qualquer outro. O retorno a esse jardim é impedido pelos guardiães do sagrado. Mas quem pode impedir totalmente esse retorno? Weber reencontrou na redescoberta do prazer erótico e viu nessa porta uma nova salvação. O inverso não seria também verdadeiro, isto é, não estaria numa religião com mais sentimento, com mais emoção, com mais tesão, a salvação que seria uma porta para a realização mais plena do ser humano? Gert e Martindale, no prefácio que eles fazem do Judaísmo Antigo, que é a edição americana da Ética Econômica das Religiões Mundiais, na página 10, romano, eles destacam que Weber focaliza a história do Ocidente, atores e símbolos sob, observem bem, o dualismo racional e irracional. Ele afirma, na página 12, eles afirmam, Weber entendiam sua sociologia da religião como uma obra científica que buscava percepção e não edificação. Muito parecido com a posição do Pierucci, que vê o Weber sempre como esse grande racionalista. Porém, talvez sem perceber a contradição, esses autores inserem uma citação do próprio Weber que aponta para algo que vai muito além da mera percepção científica da religião. É isso que é meu ponto. Eu acho que o Weber não constrói apenas uma percepção. Ele está fazendo uma crítica ao que a religião estava se transformando no seu tempo. E eu agora cito o próprio Weber. A sina de nosso tempo é caracterizada pela racionalização e intelectualização e, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo. Então, vejam, ele coloca isso como uma sina, como uma carga, um peso. Mitzman conta que, certa ocasião, durante uma palestra,
Weber, tomado de fúria, lança essa pergunta: quem nos livrará desta parcelização da alma e deste domínio exclusivo dos ideais de vida burocráticos? Há um desencantamento do mundo em curso. Isso fica claro para Weber, mas a responsabilidade por isso não é do mundo, mas da própria religião que se pôs a seu serviço, ou seja, se pôs ao serviço da modernidade. A rejeição do mundo feito pela religião ascética põe sobre os seres humanos frias mãos esqueléticas que tolhem sua expressão de vida. Não se trata, reafirmo, um ataque à religião, mas uma crítica a certos aspectos da religião concreta que ele estudava, isso é, a religião ascética europeia. Weber, segundo Mitzmann, vai reconhecer, entre aspas, o poder atrativo do misticismo ao oferecer uma alternativa à seca hiperracionalidade que foi o resultado da ética do ascetismo mundano. É uma frase comprida, eu vou repetir, mas ela é muito importante. Weber reconhece o poder atrativo do misticismo ao oferecer uma alternativa à hiperracionalidade fria que foi o resultado da ética do ascetismo mundano. Só agora, só a graça do carisma pode se opor à burocracia capitalista ocidental e à ditadura dos funcionários oriental. É preciso paixão, embora uma paixão racional, como pregou em Política como Vocação. Uma devoção apaixonada a uma causa, ao Deus e ao demônio que seja seu dono, pois o problema é como pode obrigar-se a coexistir dentro da mesma alma a paixão ardente e o frio sentido de proporção? Uma boa pergunta. A racionalização pura e simples, comparada por Parsons com a entropia, ou seja, o desmantelamento da própria realidade, como nós estamos vendo, né? A destruição do nosso planeta, sem a presença da paixão, cresceria numa expansão inexorável e levaria, eu abro aspas, de roldão todos os obstáculos empíricos e teóricos e poderia comprometer também as próprias premissas metateóricas. Isso é uma citação do Gabriel Kuhn. Felizmente, a realidade não se encaixa nesse quadrante simplista da racionalização. A realidade é complexa. Na esfera do humano, nenhum processo é unilateral. Não há só racionalização. Existe a paixão. E essa paixão é que pode ser a força motora para darmos um basta a esse processo de destruição. Porque existe, e vai sempre existir, o jardim da magia. Isso aí. Muito obrigado. Bom, agora, como é que nós fazemos? Não sei se vocês observaram alguma pergunta, alguma observação aí nos chats. Suiane? Não tem nenhuma pergunta aqui até agora, professor, mas muitos parabéns. A gente pode conversar entre nós três, alguma observação, professor? Bom, eu queria parabenizar vocês, estou feliz, emocionado, 3 pessoas que eu gosto muito e num grupo de maneira remota, discutindo Max Weber. Seria muito interessante se eu tivesse nessa pandemia agora, como o Hermano está agora aqui, discutindo remotamente racionalidade, religião, sexualidade. Faz esse registro. Hermano, eu estava lembrando aqui das relações da tese do Gabriel Kuhn, a tese clássica do Gabriel Kuhn, entre o Nietzsche e o Weber. Uhum. E uma das aproximações que eu li faz muito tempo, isso, né,
são muitas minhas preocupações, mas eu me chamou bastante atenção quando eu estava fazendo o concurso e também durante o mestrado, destacadamente, a relação, a aproximação que o Gabriel Kohn faz entre o Weber e o Nietzsche pelas artes. Quer dizer, você encontra alguma relação nisso? Já que você mencionou Nietzsche, né? Por isso que eu me lembrei dessa passagem. Bom, os outros também podem comentar se achar importante. A outra coisa, assim, muito legal, Suiane, porque você encontrou aí um sexo no Nietzsche, no Weber, um erotismo escamoteado, mas de muita fortaleza, quer dizer, uma economia que é muito, muito mais explícita na religião, isso também se dá na sexualidade. E eu fiquei pensando muito assim nesse sentido, que de outra maneira o Bataille, né, de maneira mais explícita do que o Weber, também produz uma economia e uma racionalidade. Exato. Vai ser uma conversa para orientador e orientando depois, mas eu achei muito legal essa conexão, porque em ambos se produz uma economia, né? E a última coisa, Orivaldo, eu estava pensando aqui, se o grande problema, destacadamente olhando para o século XXI, se a jaula de ferro não é nem o mundo dos especialistas sem espírito ou dos sensualistas sem coração, né? Se não é, por exemplo, a ideia da transparência absoluta que o progresso e a modernidade nos colocaram. Por exemplo, agora, diante de um problema ecológico, de uma pandemia como essa. Né? Nós estamos todos enjaulados, todos conectados, mas nenhum produz uma racionalidade comum mais. Né? Quer dizer, você tinha, por exemplo, um capitalismo, especialmente do século XIX, né? Do século XX, que produziu uma grande junção de massas, de conjuntos habitacionais, o velho trabalhador fabril, etc. E hoje você tem essa fragmentação completa. Então, o que é que diria o Weber olhando para essa racionalidade destacadamente do trabalho na cidade como hoje, diante dessas... ou da tradução que você faz, né? O jaula, o crosta, né? Esse hospital geral que a sociedade contemporânea está colocada. Gente, muitíssimo obrigado por nos presentear com isso, viu? Bom, eu começo, professor Ivaldo. Pode começar, pode começar. Bom, inicialmente eu queria registrar a minha surpresa diante do trabalho da Teresa. Quando eu li, meu Deus, nós tivemos muito poucos contatos durante o curso, né? Nós nos aproximamos mais no Marginália e tal, e eu, Alex, quem é essa pessoa? Desculpem a expressão, mas eu trato vocês todos como meninas e meninos. Ninguém é adulto, para mim é tudo criança. Né? Quem é essa menina? A menina vai descobrir no Weber, tratando da religião, uma questão de sexualidade, quando todo mundo caminharia para o Foucault, para o Deleuze, né, o próprio Freud e tal. A menina vai descobrir. Aí o Alex me deu algumas informações adicionais do seu trabalho de tese e tal. Eu digo, sim, tá certo, mas... E depois, nos contatos lá na Marginália, foi me confirmando a minha surpresa. Realmente um trabalho muito interessante. Eu gosto muito desses trabalhos que eu vou chamar econômicos. Você pega uma coisinha de nada e transforma aquilo numa coisa imensa, né, que realmente assusta, sensibiliza, etc. Bom, é só para parabenizar a Teresa pelo trabalho que ela fez para mim. Eu fiquei muito contente, porque significou para mim que ela levou a sério e com denodo o trabalho de uma disciplina. Não foi uma questão meramente burocrática. A questão do Alex. Quando o Sluter esteve aqui em Natal e Gessé, e tinha uma outra, aquele caso Eduardo Cel e tal, ao Sluter eu perguntei especificamente qual é a relação que você vê entre o Nietzsche e o
e o Weber. Nenhuma. Tem nada a ver. O Weber não tem nada a ver com Nietzsche, nem teve influência. Só que o Simmel diz que boa parte da ética protestante, sobretudo a segunda parte, foi influenciada pela leitura que o Weber faz do Nietzsche, a ética, o além do bem e do mal, que ele próprio, Simmel, emprestou o volume dele ao Nietzsche, ao Weber, e o Weber leu e ficou entusiasmadíssimo, e segundo o Simmel, é a partir daí que o Weber escreve a segunda parte. Independentemente desses detalhes biográficos, né, o que eu acho interessante é o seguinte: por que o Nietzsche vai chamar o judeu de pária? Aliás, o Nietzsche não. Por que o Weber vai escrever um tratado imenso, né, para dizer que o judeu o judaísmo é uma religião pária e o judeu é um pária? Por que o Nietzsche, lá no final da Ética protestante, bota as bem-aventuranças? Parece assim alguma coisa que não faz sentido, né? Numa primeira leitura. Depois você vai ver que realmente, se você está pensando uma religião intramundana, e você diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, bem-aventurados os mansos de coração, numa sociedade capitalista, competitiva, né? Então, o Weber colocou aquilo ali com algum sentido, né? Com alguma razão. Enfim, há várias referências que o Weber, ao longo da obra dele, vai fazendo ao Nietzsche, né? Que não quer dizer que ele seja um discípulo ou um nietzschiano, mas são, a meu ver, são insights que influenciam a forma de ver do Weber. Só uma observaçãozinha de nada, com relação a essa frase que o Orivaldo citou, do Weber, no final da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, né, a crosta. A crosta, pelo menos na minha leitura e tal, a crosta é o apego à riqueza, porque como Calvino legitima a riqueza, né, e tanto faz a riqueza intelectual como a riqueza material, né, o Calvino legitima a riqueza e a acumulação de riqueza, né? Então, ele diz, é preciso você ter uma precaução, o crente precisa tomar uma precaução, o fiel, porque aqui a riqueza, tanto a riqueza intelectual como a riqueza material, aquilo vai agregando em você como se fosse uma crosta, de tal maneira que quando você quiser se desvencilhar da crosta, você não consegue, né? Que é o fulano apegado à riqueza, apegado a bens materiais, né? A vaidade, ao orgulho, né? Que é uma coisa que são duas antivirtudes, né? Fundamentais, no meu ponto de vista, do Calvino. É o orgulho, né? E a prepotência, a vaidade, né? A exacerbação da vaidade, do orgulho e tal. Bom, eram essas minhas observações. E dizer que fiquei muito contente de ver que nós estamos vivendo uma época realmente estranhíssima, né? Vendo pessoas que você gosta muito, o Zé, o Raimundo Paulino, essas meninas todinhas que apareceram aí e tal, e a gente tudo de longe, não pode chegar nem... Não tem como. O meu grande amigo Alex, nunca, desde que eu conheci o Alex, nós passamos tanto tempo sem nos vermos assim, proximamente, né? Quando eu estava com muita saudade dele, eu me largava daqui e ia para São Paulo, para a gente conversar, trocar ideia e tal. E aqui a gente tem que fazer assim, à distância e cultuando a distância. É horrível, horrível, horrível para mim. Vamos lá, professor Orivaldo. Eu não sei se o Iane gostaria de falar.
Não, professor, pode ficar à vontade. Estou aqui bebendo da água de vocês, anotando algumas coisas. Fica à vontade. Bem, eu acho, Alex, que você levanta uma questão aí interessante de o que essa jaula, ou esse manto, existem muitas formas de traduzir essa palavra, essa crosta, ela vai se modificando, mas são todas as formas que se impõem à sociedade, aos seres humanos em sociedade, da qual eles não conseguem se libertar, aquilo fica realmente encrustado, né, como a própria palavra diz. E que essa situação que nós estamos vivendo hoje, de uma tecnociência do específico, do detalhe, que fala de uma coisinha ou de outra, mas é incapaz de dar um conjunto de percepções da realidade, está conduzindo realmente à destruição. Isso não há dúvida. E como a gente fica preso, né, a essa crosta que é colocada sobre nós e não conseguimos sair. Agora, é interessante, se nós ligamos, como o Weber liga, na minha opinião, liga a questão da religião, que as religiões, elas teriam essa condição de trazer visões mais amplas, mais universais, mais globais, mais para o ser humano como um todo, e, no entanto, a própria religião está se voltando cada vez mais para a autoajuda, a boa experiência, o local, o imediato, a solução, o enriquecimento e coisas dessa natureza, barrando desse modo essa possibilidade de ruptura com essa crosta, né? Isso é um insight que você levanta aí bastante interessante. O professor Zell levantou uma questão também. Qual seria a importância de Weber para a análise do autoritarismo e da democracia cada vez menor, né, na atualidade? Eu não sei, eu não sou assim, um leitor do Weber nessa área assim, da ciência política, e ele tem muito a contribuir na crítica à burocracia, ao burocratismo, né, que toma conta da sociedade contemporânea, essa racionalização, esse eterno processo kafkaniano do qual a gente entra e não sabe por que está lá dentro, e essa máquina vai nos triturando, nos arrastando, etc., tudo em nome de uma suposta democracia, mas que é uma democracia puramente contábil, né, de votos e tudo, sem qualquer densidade participativa, sem qualquer engajamento, sem qualquer vida. Eu diria, professor, que a solução que o Weber diria hoje é a mesma que ele colocou lá no começo da sua obra, em 1883. Temos que sair dessa Festes House, dessa casa forte, essa casa pesada que essas instituições se colocaram, e procurar mecanismos moles, mecanismos suaves e supostamente frágeis, que se irradiam por toda a sociedade, que vão eclodindo aqui e acolá, em manifestações artísticas, em lutas das minorias sexuais e as outras minorias que se levantam. Então, todas essas manifestações seriam sair dessa casa, sair dessa institucionalização rígida pela qual se gere, que se administra a democracia no Ocidente, e procurar outras formas mais criativas. Eu acho que foi isso que ele percebeu ao fazer o estudo das comunidades agrárias, lá no começo da sua vida acadêmica, e
E eu acho que ele ainda vale para o dia de hoje. Bem, O Arivaldo, sim. eu queria fazer uma pequena observação. Na política com vocação, o Weber coloca a questão o que ele chama de democracia plebiscitária. Essa ideia na democracia, você cria um sistema em que você está sempre apelando para maiorias, né? Está sempre apelando a maiorias e é o que ele chama de democracia plebiscitária. Você está sempre fazendo plebiscitos, né? Ao lado disso, a questão que hoje, mais do que atual, da caracterização do político. O político carismático, o político tradicional e o político burocrático legal. Sendo que, atualmente, nessa democracia plebiscitária, você tem uma certa interface entre essa tipologia, né? O fulano que é carismático e que se vale dos instrumentos burocráticos legal. Ele não lidera ou ele não ocupa uma posição na política única e exclusivamente porque ele foi levado ali pelo seu carisma, mas porque ele furou os entraves burocráticos legais, né, através do seu carisma e chegou a uma determinada posição. Digamos, essa é que a meu ver, para o Weber, o grande dilema da sociedade hoje e da sociedade política, né? Da organização política. Essa questão do que ele chama de democracia plebiscitária. Eu acho nisso ele foi bastante visionário, né? Porque cada vez mais a gente é gerido por opiniões, por opinião pública, e aí vamos dependendo sempre de uma certa maioria, né? Uma maioria que é uma construção de autoridade. Bem, o reverendo Gessione teve que sair da reunião, ele nos deixou uma provocação aqui com relação ao pietismo e ao pentecostalismo. Como ele saiu, eu não vou me lançar nessa briga aqui para poder discutir esse assunto, que demandaria muito esforço para a gente poder construir. E também eu acho que nós não devemos abusar da participação de tantos, que foi realmente muito legal, todo mundo está aí participando, fazendo essa homenagem ao Weber, que realmente merece, por ter trazido tantas reflexões significativas e que ainda tem tanta pujança nos dias de hoje, né? Muito obrigado, todos que aqui estiveram, muito obrigado, Suliane, muito obrigado, professor Hermano, foi ótimo estar aqui e rever tantas pessoas queridas. E que a gente possa fazer outros experimentos como esse, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, professores. Contem comigo sempre. Um abraço. Obrigada, pessoal, todo mundo presente. Foi ótimo. Boa noite a todos. Foi um prazer revê-los, pelo menos, né, nas fotografias. Mas, pelo menos, a gente imagina que está mais próximo uns dos outros. O material vai ficar gravado, não é isso, professor? Vai ficar disponível no